Olá, querido irmão, querida irmã, catequizando, catequizanda da Paróquia Espírito Santo. É uma alegria enorme estar aqui com você novamente. E hoje o nosso tema será pecado e conversão. Espero que você aproveite bastante tudo aquilo que temos ali ensinar hoje. Vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos nos marcar com o sinal da fé. Estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, vou compartilhar a minha tela com você, como é de costume, e nós vamos falar de pecado e conversão. Essa imagem ela é bem simbólica no nosso tema, porque o pecado de fato é aquele que lhe aprisiona. O pecado é aquele que não deixa você viver completamente, com liberdade, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, quando você se livra do pecado, quando você se livra daquela falta que tanto ofende a Deus, você está liberto. Muito bem. Vamos começar com uma frase de Papa Pio XII, que ele dizia que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E é exatamente o que andamos vendo, né, querido irmão, querida irmã? O que nós vemos hoje é que se relativizou tudo aquilo que ofende a Deus. Aquilo que ofende a Deus depende hoje da necessidade de cada ser humano, o que é uma inverdade. O pecado que ofende a Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o que Papa Pio XII profetizou em seu papado acontece ainda nos dias de hoje. Nós perdemos muito o que é o sentido do pecado. Nós estamos meio confusos nessa fumaça que o mundo faz hoje em dia. Mas aqui a nossa catequese tem o intuito de esclarecer, deixar nítido, cristalino, quais são os pecados, como eles ofendem a Deus e como nós podemos nos livrar dele. Afinal, o que é o pecado? E eu faço um convite a você para que você reflita, dê pause nesse vídeo e reflita um pouco sobre o que é o pecado. Discuta aí com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que estão assistindo com você, o que é pecado. E use a imagem que eu propus para que você consiga discutir com mais amplitude sobre o que é o pecado. O pecado é aquilo que nos aprisiona, é aquilo que nos amarra ao chão, aquilo que impede que nossos corações sejam elevados ao alto. Fala, tá bom, Júlio, eu entendi, mas afinal, o que é o pecado? O pecado é a desobediência, é o abuso da liberdade que Deus dá às pessoas. Você é livre, você é uma pessoa livre. Deus nos amou tanto que nos criou pessoas livres, mas muitas vezes nós abusamos desta liberdade. Por exemplo, claro, que nós podemos nos alimentar de alimentos dos quais gostamos. Claro que podemos, Deus nos dá essa liberdade. Mas o exagero na alimentação se transforma no pecado da gula. Claro que nós podemos beber bebida alcoólica num momento ou outro, mas a partir do momento que você bebe a bebida alcoólica exageradamente, a ponto de perder o sentido e se embriagar, você está pecando. Claro que podemos dormir para descansarmos o corpo, a alma, a mente, claro. Mas dormir 12, 14, 16 horas por dia se torna o pecado da preguiça. Então o pecado é uma desobediência e um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas. E aí você pode se perguntar, mas será que existem pecados mais fortes e pecados mais fracos? O que é que você acha? Discuta aí novamente com a pessoa que está assistindo com você. Dê pause no vídeo e pergunte, será que existem pecados mais fortes? E essa imagem que eu coloquei para vocês é bem simbólica.
ela é bem iconográfica, porque o pecado ele faz justamente isso com você. Ele lhe isola do amor de Deus, ele lhe isola das graças de Deus, ele lhe isola da bênção, da cura, da presença de Deus. É muito interessante, lembrando de Santa Faustina, quando ela visitou o purgatório e ela via aquelas almas sendo atravessadas pelas chamas que nunca se apagavam, mas as almas não eram destruídas pelas chamas. E ela perguntava para as almas o que mais dói neste lugar. E as almas responderam: a ausência de Deus. Então não era o fogo, não era a solidão, não era a escuridão, não era o abandono, era a ausência de Deus na nossa vida. E muitas pessoas vivem dessa forma. Muitas pessoas vivem isoladas do amor de Deus e não se dão conta. E aí nós voltamos lá em cima na fala de Pio XII, Pio XII, dizendo que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Muitas pessoas vivem hoje abandonadas do amor de Deus por escolha própria, porque elas perderam esse sentido de pecado. Mas afinal, voltando à nossa pergunta, existem pecados mais fortes e mais fracos? A resposta é sim, existem. Existem os pecados mortais. Os pecados mortais são as infrações graves da lei de Deus. A lei de Deus é o fim de tudo, é a bem-aventurança. E você pode me perguntar: poxa, mas um Deus que ele nos quer livre, nos quer felizes, ele fez leis para, entre aspas, nos aprisionar? E eu digo sim, ele fez leis. Mas essas leis não lhe aprisionam, essas leis lhe dão mais liberdade. As bem-aventuranças, nós vamos ver na nossa preparação, no nosso percurso, com mais detalhes, os 10 mandamentos, vamos colocar uma lupa nos 10 mandamentos e nas bem-aventuranças, porque essas leis são recomendações, uma lista de recomendações, de leis, né, que nos levam a ser pessoas felizes. Se você fizer a experiência dos 10 mandamentos e da bem-aventurança, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais liberta, uma pessoa mais leve. Porque essas leis foram feitas justamente para nos trazer a liberdade, para não nos aprisionar nos pecados. E o pecado mortal é uma infração grave dessa lei. É quando você faz a escolha por um bem inferior. Exemplo: Deus lhe deu a sua esposa. Deus selou o seu matrimônio com o sacramento matrimonial. E um dos cônjuges comete o adultério. Nesse momento que um dos cônjuges comete o adultério, essa pessoa adúltera, ela está preterindo a Deus e preferindo um bem inferior, um prazer momentâneo, carnal, que vai aprisionar aquela alma no inferno assim que ela tiver o seu juízo particular. Então, é quando você prefere um bem inferior, você vira o seu rosto para todas as promessas de Deus e prefere algo mínimo. É como uma criança, vamos pensar numa criança. Uma criança que sabe que vai sentir fome em determinado local, em determinado passeio, e ela põe uma balinha no bolso, porque ela sabe que vai sentir fome. E Jesus aparece para essa criança e fala: olha, me dá essa balinha, que eu tenho um banquete maravilhoso para você. E essa criança, com medo de perder a sua balinha e de não acreditar nas promessas de Deus, prefere ficar com aquela coisa inferior, aquela coisa mínima, aquela balinha, do que ir aproveitar o banquete maravilhoso que Deus tem para nós. Então a pessoa que peca mortalmente, ela faz a escolha do bem inferior em detrimento do grande banquete que Deus tem para nós. O pecado mortal ataca o princípio vital que é a caridade. A pessoa se torna egoísta. Ela pensa só nela mesma. Outro grande exemplo de pecado
mortal, e aí você vai se assustar com certeza, é a fofoca. Quando você decide por cometer o pecado mortal da fofoca, você vira o seu rosto para com o mandamento de Deus que diz: não levantarás falso testemunho, e prefere aquele bem inferior, aquele prazer puramente carnal, aquele prazer puramente ínfimo. Esses são os pecados mais graves. E quais são as condições para que haja o pecado mortal? Tem 3 condições. Primeira, o conhecimento que você praticou a falta grave. Você faz isso com intencionalidade. Você sabe muito bem o que você está fazendo. Segundo ponto, você tem plena consciência que aquilo é um pecado mortal e que você está o cometendo com conhecimento de causa. Terceiro item, aquele pecado foi pensado e analisado. Posso pecar por pensamento, mortalmente? Claro que pode. Quando você está rezando e você tem pensamentos blasfemos, os pensamentos são incontroláveis. Qualquer tipo de pensamento é incontrolável. Mas se você tem pensamentos blasfemos, pensamentos de ódio contra o Espírito Santo, Jesus e Nossa Senhora, se você alimenta aquele pensamento com a sua inteligência, você está pecando mortalmente. Por quê? Você sabe que aquilo é um pecado, você tem conhecimento. Você sabe que se você alimentar a sua criatividade, alimentar aquele pensamento para que você sinta prazer, você tem plena consciência. E se você o continua fazendo, aquilo foi pensado e analisado. Você está pecando mortalmente. Agora, se você tem pensamentos blasfemos durante as suas orações e imediatamente refuta aqueles pensamentos, aí não, você não pecou. Isso não é pecado. Tá? O pensamento veio na sua cabeça e você imediatamente não compactuou com ele. Tá? E existem os pecados mais brandos, que nós chamamos de pecados veniais. Tá? Mas não deixam de ser pecado. Ponha bem isso na sua cabeça. Você precisa ir à missa, você precisa pedir perdão desses pecados veniais na missa. Os pecados são perdoados desde que você faça o firme propósito de ir se confessar. Tá? O que são os pecados veniais? Pecados veniais, eles são uma desordem moral. Deus vem na nossa vida ordenar as nossas ações, ordenar os nossos pensamentos. O pecado venial se trata de uma desordem moral. Esse pecado, ele é sim reparável pela caridade que existe em nós, através de uma esmola, através de um serviço. Claro, você tem que ir à missa, pedir perdão no ato penitencial da missa e fazer o firme propósito de ir se confessar. São pecados mais leves, mas o acúmulo desses pecados na nossa alma vai pesando. O acúmulo desses pecados nos impedem de elevarmos os nossos corações a Deus. É muito interessante que alguns santos, eles tinham o poder da levitação. Quando oravam, há relatos, inúmeros relatos de pessoas que viram alguns dos santos, São Padre Pio é um, Santa Faustina é outro, que viram os santos levitando durante a oração. Porque esses santos, eles eram tão desprovidos de pecados veniais, a alma era tão leve que quando eles oravam, a alma era automaticamente elevada aos céus. Era como um imã de amor, Deus puxava essa alma para junto dele. Tá? Então, os pecados veniais, eles nos prendem à terra. É preciso que nós nos livremos dele o quanto antes, porque são pecados que nos prendem ainda a esta terra. Beato Carlo Acutis, quem não conhece Beato Carlo Acutis, eu faço apelo para que conheçam. Vocês vão ganhar um grande intercessor no céu, um grande amigo, e vocês vão conhecer um santo maravilhoso da nossa geração. Beato Carlo Acutis morreu em 2006 e eu convido vocês a fazerem a leitura de diversos livros
Diversos documentários tem no YouTube sobre Carlo Acutis. Vocês vão se apaixonar e vocês vão ganhar mais um grande santo de devoção. Beato Carlo Acutis dizia que a nossa alma é como um balão aerostático. Um balão de gás. Um balão aquele que você liga o fogo embaixo, o ar quente faz o balão subir. E ele dizia, se por acaso houver pecado mortal, a alma cai por terra. A confissão é como fogo embaixo do balão que permite que a alma se levante novamente. É importante confessar-se com frequência. Conheçam o grandioso Beato Carlo Acutis. Eu tenho um livro de Beato Carlo Acutis que eu posso indicar para vocês. Deixa eu só ver onde ele está. É um livro chamado Não Eu, Mas Deus. Não Eu, Mas Deus. Aqui. Aqui está. Recomendo este livro para vocês. Um livro barato, uma leitura muito edificante. Com certeza vai elevar a alma de todos vocês. Então, Beato Carlo Acutis, Não Eu, Mas Deus. É a biografia de Carlo Acutis. Então, para que haja efetivamente o pecado, é preciso conhecer, saber que você está pecando, desejar e, de fato, praticar. Muitas vezes, o simples fato de desejar e alimentar este desejo com a sua imaginação, com a sua criatividade, é pecado. Tá? Então, aí você não precisa nem chegar à prática. Por exemplo, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Os homens veem uma moça bonita na rua e desejam aquela mulher no interior do seu coração. O fato de desejar e alimentar a sua imaginação com aquilo já é um pecado e precisa ser confessado, não precisa nem chegar à prática, tá? Mas se você, todos nós sofremos da concupiscência dos olhos e da carne. Precisamos fazer exercícios espirituais todo o tempo para que combatamos essas concupiscências. Mas a partir do momento que você olha uma moça bonita, a deseja no seu coração e imediatamente se repreende, fazendo alguma jaculatória, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, você não pecou, porque você conhece o que você está fazendo, você desejou, mas não compactuou com aquele desejo. Então você não pecou. Porque nós temos dois grandes inimigos. Aliás, três grandes inimigos. O demônio, o mundo e a nossa própria carne. A nossa carne luta contra a nossa espiritualidade. A gente não pode atender todos os desejos da carne, senão nós vamos perder a batalha para o pecado. Tá? Então todos nós sofremos de concupiscência, religiosos, padres, bispos, todos nós. Mas nós temos o exercício espiritual para não deixarmos a nossa criatividade, a nossa inteligência nos dominar. Tudo bem? Então vamos conhecer para não pecar. Nós vamos, como eu disse anteriormente, colocar uma lupa maior nos 10 mandamentos mais à frente. Então vamos só conhecer os 10 mandamentos superficialmente para depois conhecermos mais a fundo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A pessoa que fala, ai, o meu marido é tudo para mim, está pecando. Tudo para você é Deus. Tudo para você é nosso Senhor. Ah, o meu filho é a razão da minha vida. Está pecando. Vá se confessar. Não tomar seu santo nome em vão. É bem claro. Guardar domingos e festas de guarda. Irmos à missa todos os domingos. Louvarmos e agradecermos a Deus. Honrar pai e mãe. Cuidar do seu papai, cuidar da sua mamãe, independente da sua história de vida, não perpetue o pecado dos seus pais, faça diferente, seja o elo que quebra essa corrente. Não matar, inclusive não matar com a língua. Muitas vezes o que falamos mata um pouquinho a nossa vítima. Se falamos mal de uma pessoa, você pode estar matando pouco a pouco aquela pessoa dentro do seu coração. Não pecar contra a castidade,
não furtar, não levantar falso testemunho, fofoca, não desejar a mulher do próximo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, não cobiçar as coisas alheias. Como eu falei, tenha calma, vamos ter um encontro específico para falar dos 10 mandamentos, tá bom? Existem pecados imperdoáveis? Pergunto novamente a você. Você acha que existem pecados imperdoáveis? Dê pause no vídeo. Dê pause no vídeo e pergunte aí quem está ao seu lado, ou pergunte a você mesmo, existem pecados imperdoáveis? A resposta é sim, existem. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Queridos irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus não tem limites. Ela não tem limites. Mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, pela confissão, está rejeitando o perdão de Deus, está rejeitando a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Será levado por suas próprias decisões à perdição eterna. Queridos irmãos e irmãs, precisamos entender uma coisa: Deus não castiga, Deus não pune, Deus alerta, Deus avisa. O inferno é uma escolha pessoal de todos vocês. O inferno é uma escolha. Quem está no inferno escolheu estar lá, escolheu renegar a Deus, escolheu parar de pecar, escolheu não se confessar, escolheu blasfemar. É uma escolha pessoal, porque Deus nos dá a possibilidade da misericórdia até o último segundo de vida. Até o último segundo, Santa Faustina nos diz, no segundo derradeiro, quando estamos partindo, Deus nos atinge com o raio da misericórdia, o raio luminoso da misericórdia, e você tem uma última chance. A misericórdia não tem limites, mas a escolha é puramente sua. Quando você peca e não se confessa, a escolha é sua de rejeitar a salvação. Quando você renega a Deus, a escolha é sua. Quando você peca mortalmente, a escolha é sua. A escolha é sempre sua, você tem a liberdade. Então sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo é sim um pecado mortal. Aí vocês veem o evangelista São Mateus, apóstolo, dizendo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aquele que falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivos, estamos neste mundo. Enquanto estivermos aqui, ainda há tempo, e há muito tempo para você se converter, para você voltar o seu olhar para Deus. Arrependa-se, converta-se. E vamos falar nesse momento de conversão. Vamos falar do céu, vamos falar do amor, vamos falar da salvação, vamos falar da felicidade eterna. E o que é a conversão? A conversão é, como a placa diz, é a mudança de caminho, é a mudança de atitude, é a mudança de paradigma, é a mudança de pensamento. Você está indo por um caminho, percebe que você está cometendo um erro terrível e volta. E volta. Não tenha vergonha de voltar, de saber, eu estava indo pelo caminho errado, eu vou voltar. Porque eu sou mesquinho, porque eu sou egoísta, porque eu sou falho. Eu vou voltar, Jesus. O que é a conversão? A conversão é entender o amor de Deus. É entender o amor de Deus e amarmos de volta da nossa, mesmo com a nossa pequenez, com a nossa falha, com a nossa humildade, com a nossa miséria. Quando a gente ama alguém, a gente não quer ofender aquela pessoa. Você mulher, você marido que ama o seu cônjuge, não é verdade? Você não quer ofender aquela pessoa. Você não quer fazer mal a ela.
Você não quer estar longe dela. Você quer somar com ela. Você não quer dividir. Não é verdade? Assim também é com o amor de Deus. Quando amamos a Deus, quando nos convertemos, queremos estar junto de Deus a todo tempo, queremos falar dele, não queremos ofendê-lo, não queremos magoá-lo, não queremos fazer mal a ele, não queremos dividir com Deus, queremos somar com Deus, queremos trabalhar para o reino de Deus, queremos chamar mais e mais pessoas para junto de nós. Primeiramente, estancar aquilo que ofende a Deus. Num segundo momento, ajudar a construir o reino de Deus para estarmos também junto dele. Há diversas e diversas formas de amar a Deus e uma delas é amando o nosso próximo através do amor ágape. Dando uma esmola, dando um alimento, ajudando nas atividades da igreja, no voluntariado, ouvindo o nosso irmão, abraçando quando é preciso abraçar, ouvindo quando é preciso ouvir. Tem uma história muito interessante, essa pequena freira que vocês veem, ela por amor a Deus se meteu no meio de um conflito, com bala de borracha, com tiro, com pedra, com carros de guerra. Ela se meteu no meio das duas partes que estavam lutando, guerreando, abriu os braços e começou a rezar. Por amor a Deus. Ela ama tanto a Deus que ela vê Deus naquelas duas partes que estavam brigando. E o que aconteceu? A luta armada cessou, a luta armada parou. Você vê os guardas, os policiais também ajoelhados rezando. O povo se dispersou, o ódio acabou. É preciso que a gente ame a Deus, principalmente através do nosso irmão também. Conversão, meus queridos irmãos e irmãs, é avançar para águas mais profundas, não ficar na superficialidade de Deus. Avance, vá profundamente na misericórdia, buscar a santidade no pensar, no agir, no ansiar pela amizade com Deus. Deus é o único necessário. Quando você fala, meu filho é tudo para mim, você está pecando porque Deus é o único necessário. Meu marido é tudo para mim, você está pecando porque é o único necessário. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Vamos ver um pouquinho da conversão de São Pedro. Eu coloco as passagens para que você possa estudar depois. Jesus, a caminho da Galileia, viu Simão e André pescando e disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. Pedro não ficou questionando, mas quem é você? O que eu vou fazer? Mas eu quero ser livre, eu quero ir. Pedro não questionou nada, ele seguiu. Ele seguiu. E Jesus fala o mesmo para você: vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim. E qual é a sua resposta, querido irmão? Querida irmã, diga para mim qual é a sua resposta. Conversão de São Paulo. Saulo, perseguidor de cristãos, de católicos. Saulo, perseguidor de católicos. Muitos e muitos católicos morreram pelas denúncias de Paulo, que era Saulo e depois da conversão virou Paulo. São Paulo não conheceu Jesus. Jesus já tinha tido seu martírio quando Paulo se converteu, mas São Paulo é um grande apóstolo de Cristo. São Paulo, chegando perto de Damasco para perseguir e aprisionar mais cristãos, quase ao meio-dia, diz que ele rodeou uma grande luz do céu, ele caiu do cavalo e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, Saulo respondeu: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Quantos de nós também perseguimos Jesus? Quantos de nós também fazemos chacota de Jesus? Quantos de nós também não acreditamos nas promessas de Jesus? Quantos de nós também renegamos as promessas de Jesus? Nos convertamos como Saulo no caminho de Damasco.
nos tornemos Paulo, grandes apóstolos de Cristo. Conversão de Santo Agostinho, dado às festas, dado à bebedeira, dado às mulheres. Um dia Santo Agostinho, passando em frente à igreja, ouviu a homilia de um diácono, entrou na igreja, se converteu. Santo Agostinho não se converteu por um grande arrebatamento ou uma grande visão, nem uma grande frustração moral, mas Santo Agostinho, através da oração de sua mãe, Santa Mônica, que rezou 30 anos por sua conversão, buscou sinceramente e perseverantemente a verdade. E hoje é um grande filósofo da Igreja Católica, um grande doutor, um grande santo. Você pode ter visões, arrebatamentos, querido irmão, querida irmã, mas é preciso que estudemos também as coisas de Deus. Estudemos com afinco. Ler, escrever, ouvir, anotar, com seriedade, com firmeza. Porque pode estar aí a grande chave da nossa conversão. Claro, Santa Mônica rezou por ele mais de 30 anos. Isso contribuiu imensamente, mas também teve a vontade, o desejo de Santo Agostinho de conhecer a verdade. E eu vou lhe contar um segredo. Se você buscar a verdade, você vai se converter. Não há sombra de dúvida. Todos aqueles que buscaram a verdade se converteram fielmente e firmemente ao caminho de Deus. Olha que poema lindo Santo Agostinho escreveu. Santo Agostinho se converteu aos 35 anos aproximadamente. E olha que poema maravilhoso. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criastes. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiam, se não existissem em ti. Chamastes, clamastes e rompeste minha surdez. Brilhastes, resplandecestes e afugentaste minha cegueira. Exalastes perfume e respirei. Agora anelo por ti. Provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Maravilhoso. Santo Agostinho. Convido vocês a fazerem a leitura do Filho Pródigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24. Nós vamos ler no nosso encontro presencial também, mas convido vocês a fazerem a leitura, tá bom? E a minha pergunta para você é: e a sua conversão? Como e quando será? Escreva a partir de hoje a sua história de conversão. E eu quero lembrar vocês, parágrafo 9 de Diário de Santa Faustina. Santa Faustina tinha esse chamado à vida religiosa, mas a família não queria. E ela, cansada de brigar com a família, ela queria ser religiosa, a família não permitia. E ela, cansada de brigar com a família, desistiu e foi viver a vida dela no mundo. Estamos falando de 1932 aproximadamente, 32. E num dia ela estava numa festa com a irmã, uma festa de 1930, você imagina que tipo de festa é. De repente a música parou, as pessoas desapareceram e ela viu Jesus chagado na frente dela, completamente ensanguentado. E Jesus disse para ela: até quando eu hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás? Santa Faustina imediatamente saiu da festa, foi ao convento e se tornou a grande santa da misericórdia. Faço as palavras de Jesus chegarem até os seus ouvidos. E Jesus lhe diz nesse momento: até quando eu hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás? Foi uma bênção muito grande estarmos aqui juntos nesse encontro. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de anotar as suas dúvidas, anotar os seus questionamentos. Estamos sempre abertos às suas perguntas.
estivermos, estaremos sempre reunidos. Em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, que o Senhor vos acompanhe.